Natalie Wood figurava entre as estrelas mais magnéticas do cinema, uma verdadeira luminária, cuja aura iluminava as telas desde a infância. Nascida Natalia Nikoliva Zakhareno, em 20 de julho de 1938, em São Francisco, filha de imigrantes russos, ela já demonstrava um talento nato desde cedo. Sua família, especialmente sua mãe, Maria, uma mulher extremamente determinada, estava decidida a garantir que a filha conquistasse a indústria cinematográfica. Aos 4 anos, ela já atuava em filmes, conquistando seu primeiro papel no lançamento de 1943, Happy Land. Ainda jovem, Wood demonstrou rapidamente uma profunda habilidade artística e um amplo alcance dramático. Sua grande oportunidade surgiu aos 8 anos em Milagre na Rua 34, onde encantou o público interpretando a criança cínica que finalmente se rende ao Papai Noel. Esse filme a projetou para o reconhecimento nacional, dando início a uma trajetória cinematográfica duradoura. Diferentemente de outros atores juvenis que desapareciam da vista do público, Natalie evoluiu suavemente para personagens mais maduras, uma conquista incomum na indústria. Durante a década de 1950, a atriz amadureceu e se tornou uma mulher deslumbrante e uma protagonista muito requisitada. Sua interpretação de Judy em Juventude Transviada, 1955, ao lado de James Dean, garantiu à atriz uma indicação ao Oscar, em reconhecimento ao seu excepcional trabalho como coadjuvante. Essa parte destacou sua capacidade de incorporar figuras psicologicamente complexas, consolidando seu status entre os talentos emergentes mais promissores daquela época. A produção tornou-se um marco social e sua conexão dinâmica com Dean forjou uma parceria inesquecível. Ao longo da década de 1960, a trajetória profissional da estrela atingiu patamares sem precedentes. Ela estrelou uma série de produções amplamente elogiadas e financeiramente bem-sucedidas, notadamente Esplendor na Relva, 1961. Projeto que lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar. Sua interpretação crua de uma jovem lutando contra o romance, a restrição e a estabilidade psicológica ressoou profundamente com o público teatral. Uma oportunidade icônica subsequente surgiu com West Side Story, 1961, no qual ela deu vida a Maria na aclamada adaptação de Romeu e Julieta. Embora sua voz tenha precisado ser dublada, sua atuação apaixonada elevou o filme a uma obra-prima lendária. Da década de 1960 até o início da década de 1970, a atriz estrelou consistentemente filmes lucrativos, incluindo Love with the Proper Stranger, 1963, Inside Daisy Clover, 1965 e This Property is Condemned, 1966. Apesar da fachada radiante do sistema de estúdios, a artista frequentemente buscava temas profundos e lutava contra as limitações impostas pelos executivos às protagonistas femininas criadas sob o escrutínio da sociedade. O charme, a elegância e a fragilidade da estrela a consagraram como uma figura cinematográfica preciosa. Ela possuía a capacidade de projetar um vasto espectro de sentimentos através de nuances e autenticidade, tornando suas aparições profundamente empáticas. Além de seus dons artísticos, a personalidade ilustre era conhecida-se por sua inteligência aguçada, humor e dedicação. Ela colaborou com cineastas e colegas de elenco renomados, como Elia Kazan, Warren Beatty e Robert Redford, conquistando o respeito deles. Os relacionamentos amorosos da atriz, em especial seus 2 casamentos com o também astro Robert Wagner, atraíram muita atenção.
consolidando a dupla como um par muito comentado. O primeiro casamento ocorreu em 28 de dezembro de 1957, durante uma cerimônia íntima em Scottsdale, Arizona. A noiva, com apenas 19 anos na época, já havia alcançado grande notoriedade como prodígio, enquanto o noivo, 5 anos mais velho, se destacava como um protagonista cativante e ambicioso. Essa parceria recebeu ampla cobertura em publicações de entretenimento, sendo anunciada como uma história de amor cinematográfica idílica. No entanto, a fachada deslumbrante que mantinham ocultava profundas complicações e tensões que começaram a emergir longe dos holofotes. Com base em relatos documentados que abrangem biografias históricas e investigações jornalísticas, a dinâmica entre eles sofreu uma mudança drástica no início da década de 1960. Em algum momento durante os primeiros meses de 1961, a atriz teria descoberto que seu marido mantinha um caso extraconjugal com um homem. Tal descoberta, escandalosa em meio à atmosfera cultural tradicional da época, teria devastado a atriz, abalando sua percepção do casamento e causando-lhe trauma psicológico. Embora a veracidade dos fatos ainda seja questionada, esses rumores se espalharam amplamente pelas emissoras de televisão. Em 20 de junho de 1961, o casal declarou uma separação temporária, evidenciando a deterioração de um vínculo que antes parecia perfeito. Essa ruptura foi rapidamente seguida por ações judiciais, até que a dissolução legal do casamento foi formalizada em 27 de abril de 1962. Romper os laços matrimoniais representou uma fase angustiante para a vida pessoal da estrela, mas ela manteve a dignidade exterior e seguiu em frente com sua carreira profissional com absoluta dedicação. Após a separação do marido, a artista iniciou uma série de relacionamentos amorosos. Entre seus acompanhantes ilustres estava Warren Beatty, um artista magnético e em ascensão que rapidamente se consolidava como um superstar absoluto. Essa conexão provou ser intensamente emocional e apaixonada, mas, em última análise, de curta duração. A atriz também se envolveu com o astro inglês Michael Caine, cuja presença sofisticada o posicionava como um solteiro cobiçado. Além disso, ela namorou David Niven Jr., filho do lendário ator David Niven, um homem que frequentava o mesmo ambiente de estúdio e círculo social que ela. Cada um desses romances refletia sua busca constante por uma intimidade profunda em meio ao brilho e ao caos da vida de uma superestrela. Em 1965, a atriz sofreu mais um abalo psicológico quando seu noivado com Ladislav Blatnik, um rico magnata do ramo calçadista, foi desfeito. Esse namoro parecia extremamente otimista, sugerindo um futuro potencial totalmente livre dos pesados fardos da indústria do entretenimento. Apesar disso, o casamento iminente acabou sendo cancelado, contribuindo para um ciclo contínuo de relacionamentos amorosos não concretizados. Apesar desses obstáculos, a estrela reencontrou o afeto no final da década de 1960, quando começou a namorar o produtor cinematográfico Richard Gregson. Esse relacionamento amadureceu ao longo de aproximadamente 3 anos, caracterizado por uma intimidade muito mais tranquila e sólida em comparação com seus relacionamentos anteriores. Em 30 de maio de 1969, o casal trocou votos matrimoniais e, por um breve período, pareceu que a protagonista havia consolidado uma vida familiar sólida. Essa alegria aumentou com a chegada de sua filha, Natasha Gregson Wagner, nascida em 29 de setembro de 1970. Essa criança acabaria por seguir os passos dos pais.
trabalhando como artista e perpetuando a herança criativa da família. No entanto, o vínculo matrimonial começou a deteriorar-se pouco depois do nascimento da criança. A atriz deu entrada nos papéis da separação em 4 de agosto de 1971 e a dissolução legal do casamento foi concluída em 12 de abril de 1972. Essa ruptura representou uma decepção adicional, embora a mãe tenha permanecido firmemente comprometida com a criação conjunta dos filhos e com o bem-estar deles. Nos meses que se seguiram à sua separação judicial, a estrela se viu surpreendentemente atraída por Robert Wagner, com quem havia tido um profundo relacionamento amoroso no passado. No final de janeiro de 1972, os dois reacenderam a paixão, uma decisão que chocou muitos observadores. Essa reunião culminou em outra cerimônia matrimonial, realizada em 16 de julho de 1972. Nessa ocasião, o encontro permaneceu um evento bastante reservado e íntimo, realizado a bordo da embarcação Rambling Rose, atracada na pitoresca costa de Paradise Cove, em Malibu. Essa dedicação renovada inaugurou uma nova era caracterizada por otimismo e recuperação. Em 9 de março de 1974, o casal deu as boas-vindas à sua filha recém-nascida, Courtney Wagner, consolidando a dinâmica familiar unida que tanto desejavam. Contudo, mesmo durante esse período aparentemente estável, surgiram posteriormente alegações indicando que sua vida privada poderia ter sido muito mais complexa do que aparentava. Em 2015, uma revelação escandalosa veio à tona por meio do agente aposentado do FBI, Donald G. Wilson, afirmando ter mantido um relacionamento amoroso secreto com a atriz, que durou 4 anos, entre 1973 e 1977. Essas declarações já haviam circulado anteriormente por canais externos. No entanto, em 2015, ele confirmou diretamente os rumores e os aprofundou em uma reportagem exibida no canal Reels em 2016. Segundo o relato dele, o vínculo entre eles era tanto psicológico quanto físico, e eles mantiveram o segredo devido ao casamento dela, que era muito comentado. Embora o marido e os confidentes dela nunca tenham confirmado essas afirmações, a narrativa adicionou uma camada extra de enigma ao seu complexo mundo emocional. Ao longo de sua vida, os laços amorosos da estrela refletiram os fardos singulares de amadurecer sob os holofotes globais. Essa jornada amorosa, definida por paixão, desilusão amorosa, reconciliação e fofocas, persiste como um componente comovente e profundamente humano de sua duradoura presença no cinema. Por mais de 40 anos, a morte catastrófica da adorada atriz permaneceu como um dos enigmas mais desconcertantes e não resolvidos da indústria do entretenimento. O evento permaneceu envolto em paranoia, narrativas contraditórias e teorias tortuosas. Quando as manchetes explodiram no final de 1981, detalhando que a ícone havia falecido afogada perto da ilha de Catalina, após uma noite a bordo de seu barco, o Splendor, o público mundial mergulhou na incredulidade. A artista, com apenas 43 anos, estava no auge de sua carreira durante um passeio marítimo de fim de semana com seu marido, Robert Wagner, e seu companheiro, Christopher Walken. Essas condições abruptas e obscuras desencadearam uma avalanche de histeria jornalística, além de investigações persistentes. Desde os primeiros momentos, contradições desconcertantes existiam na documentação do governo. As autoridades policiais declararam rapidamente que sua morte foi um trágico acidente marítimo, mas inúmeras pessoas se recusaram a aceitar essa conclusão.
Os detalhes peculiares daquela fatídica noite de novembro de 1981 acenderam uma série de alertas. Uma suposta discussão acalorada a bordo da embarcação, o conhecido pavor da estrela em relação ao mar escuro, somado ao fato de ela apresentar múltiplas contusões pelo corpo, levantaram suspeitas. Indícios apontavam para a possibilidade de ela ter sofrido um ataque antes de mergulhar no oceano. A perplexidade foi ainda maior devido à conduta peculiar e aos depoimentos contraditórios das pessoas que a acompanhavam naquela noite, em especial Wagner, a última pessoa confirmada a vê-la com vida. Ao longo de décadas, diversas teorias sobre a violência criminosa circularam, mas a investigação permaneceu formalmente sigilosa até que novos depoimentos com dados científicos surgiram na década de 2010. Em 2011, o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles reabriu a investigação depois que o navegador da embarcação, Dennis Davern, alterou publicamente sua versão dos fatos. O marinheiro afirmou ter inventado detalhes anteriormente para proteger Wagner, ao mesmo tempo em que alegava que uma disputa entre o casal havia se intensificado de forma agressiva. O capitão também alegou que o ator demorou a pedir ajuda depois que a atriz desapareceu. Essa revelação horrível obrigou os investigadores a examinarem minuciosamente a autópsia inicial e a interrogarem testemunhas adicionais. Essas descobertas se provaram catastróficas. Em 2012, o Instituto Médico Legal modificou a documentação de óbito da estrela, alterando a justificativa da morte de afogamento acidental para afogamento e outros fatores indeterminados. Essa ação validou teorias que sugeriam que as deduções iniciais poderiam ter ignorado ou descartado indícios de possível má-fé. A participação posterior do FBI agravou imensamente a situação. Os detetives desenterraram depoimentos arcaicos, contradições ao longo dos interrogatórios, além de indícios sutis de interferência ou ocultação. Entre as descobertas extremamente perturbadoras estavam documentos que aparentemente sugeriam uma supressão orquestrada de fatos. Wagner, um homem que persistentemente defendeu sua inocência, tornou-se formalmente alvo de investigação em 2018. Esse avanço reacendeu a atenção da sociedade e do judiciário sobre o caso. Sobreposto a esse cenário, paira a dinâmica da teoria dos jogos, assustadoramente relevante para uma circunstância que envolve ansiedades elevadas e legados prestigiosos por um fio. Imagine um ambiente restrito contendo um trio de egos formidáveis, cada um com interesses significativos em jogo. Naquela noite catastrófica, a protagonista, seu marido, e Christopher Walken permaneceram isolados a bordo do navio com o navegador. A estratégia comportamental propõe que, em cenários com consequências graves, as pessoas frequentemente agem de forma a proteger sua própria sobrevivência, em vez de priorizar a honestidade. As comunicações a bordo do Splendor potencialmente degeneraram em um exercício catastrófico de silêncio calculado, engano e evasão de responsabilidade. Com base em análises específicas, o objetivo deixou de ser desvendar a realidade, passando a ser suportar as consequências da destruição subsequente. O passado de Wagner, envolvendo a atriz, injetou ainda mais talento em Natalie Wood, que se destacou como uma das estrelas mais magnéticas do cinema, uma luminária autêntica cuja aura iluminou as telas desde a infância. Nascida Natalia Nikoliva Zakhareno, em 20 de julho de 1938, em São Francisco, filha de imigrantes russos, ela parecia destinada ao brilhantismo desde cedo. Sua família, especialmente sua mãe, Maria, uma mulher extremamente determinada, estava decidida a garantir que a filha conquistasse a indústria cinematográfica.
Aos 4 anos, ela já atuava em filmes, conquistando seu primeiro papel no lançamento de 1943, Happy Land. Ainda jovem, Wood demonstrou rapidamente uma profunda habilidade artística e um amplo alcance dramático. Sua grande oportunidade surgiu aos 8 anos em Que Milagre na Rua 34, onde encantou o público interpretando a criança cínica que finalmente se rende ao Papai Noel. Esse filme a projetou para o reconhecimento nacional, dando início a uma trajetória cinematográfica duradoura. Diferentemente de outros atores juvenis que desapareciam da vista do público, Natalie evoluiu suavemente para personagens mais maduras, uma conquista incomum na indústria. Durante a década de 1950, a atriz amadureceu e se tornou uma mulher deslumbrante e uma protagonista muito requisitada. Sua interpretação de Judy em Juventude Transviada, 1955, ao lado de James Dean, garantiu à atriz uma indicação ao Oscar, em reconhecimento ao seu excepcional trabalho como coadjuvante. Essa parte destacou sua capacidade de incorporar figuras psicologicamente complexas, consolidando seu status entre os talentos emergentes mais promissores daquela época. A produção tornou-se um marco social, e sua conexão dinâmica com Dean forjou uma parceria inesquecível. Ao longo da década de 1960, a trajetória profissional da estrela atingiu patamares sem precedentes. Ela estrelou uma série de produções amplamente elogiadas e financeiramente bem-sucedidas, notadamente Esplendor na Relva, 1961, projeto que lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar. Sua interpretação crua de uma jovem lutando contra o romance, a restrição e a estabilidade psicológica ressoou profundamente com o público teatral. Uma oportunidade icônica subsequente surgiu com West Side Story, 1961, no qual ela deu vida a Maria na aclamada adaptação de Romeu e Julieta. Embora sua voz tenha precisado ser dublada, sua atuação apaixonada elevou o filme a uma obra-prima lendária. Da década de 1960 até o início da década de 1970, a atriz estrelou consistentemente filmes lucrativos, incluindo Love with the Proper Stranger, 1963, Inside Daisy Clover, 1965 e This Property is Condemned, 1966. Ela colaborou com cineastas e colegas de elenco renomados, como Elia Kazan, Warren Beatty e Robert Redford, conquistando o respeito deles. Os relacionamentos amorosos da atriz, em especial seus 2 casamentos com o também astro Robert Wagner, atraíram muita atenção, consolidando a dupla como um par muito comentado. O primeiro casamento ocorreu em 28 de dezembro de 1957, durante uma cerimônia íntima em Scottsdale, Arizona. A noiva, com apenas 19 anos na época, já havia alcançado grande notoriedade como prodígio, enquanto o noivo, 5 anos mais velho, se destacava como um protagonista cativante e ambicioso. Essa parceria recebeu ampla cobertura em publicações de entretenimento, sendo anunciada como uma história de amor cinematográfica idílica. No entanto, a fachada deslumbrante que mantinham ocultava profundas complicações e tensões que começaram a emergir longe dos holofotes. Com base em relatos documentados que abrangem biografias históricas e investigações jornalísticas, a dinâmica entre eles sofreu uma mudança drástica no início da década de 1960. Em algum momento durante os primeiros meses de 1961, a atriz teria descoberto que seu marido mantinha um caso extraconjugal com um homem. Tal descoberta, escandalosa em meio à atmosfera cultural tradicional da época,
teria devastado a atriz, abalando sua percepção do casamento e causando-lhe trauma psicológico. Embora a veracidade dos fatos ainda seja questionada, esses rumores se espalharam amplamente pelas emissoras de televisão. Em 20 de junho de 1961, o casal declarou uma separação temporária, evidenciando a deterioração de um vínculo que antes parecia perfeito. Essa ruptura foi rapidamente seguida por ações judiciais, até que a dissolução legal do casamento foi formalizada em 27 de abril de 1962. Romper os laços matrimoniais representou uma fase angustiante para a vida pessoal da estrela, mas ela manteve a dignidade exterior e seguiu em frente com sua carreira profissional com absoluta dedicação. Após a separação do marido, a artista iniciou uma série de relacionamentos amorosos. Entre seus acompanhantes ilustres estava Warren Beatty, um artista magnético e em ascensão que rapidamente se consolidava como um superstar absoluto. Essa conexão provou ser intensamente emocional e apaixonada, mas, em última análise, de curta duração. A atriz também se envolveu com o astro inglês Michael Caine, cuja presença sofisticada o posicionava como um solteiro cobiçado. Além disso, ela namorou David Niven Jr., filho do lendário ator David Niven, um homem que frequentava o mesmo ambiente de estúdio e círculo social que ela. Esse namoro parecia extremamente otimista, sugerindo um futuro potencial totalmente livre dos pesados fardos da indústria do entretenimento. Apesar disso, o casamento iminente acabou sendo cancelado, contribuindo para um ciclo contínuo de relacionamentos amorosos não concretizados. Apesar desses obstáculos, a estrela reencontrou o afeto no final da década de 1960, quando começou a namorar o produtor cinematográfico Richard Gregson. Esse relacionamento amadureceu ao longo de aproximadamente 3 anos, caracterizado por uma intimidade muito mais tranquila e sólida em comparação com seus relacionamentos anteriores. Em 30 de maio de 1969, o casal trocou votos matrimoniais e, por um breve período, pareceu que a protagonista havia consolidado uma vida familiar sólida. Essa alegria aumentou com a chegada de sua filha, Natasha Gregson Wagner, nascida em 29 de setembro de 1970. Essa criança acabaria por seguir os passos dos pais, trabalhando como artista e perpetuando a herança criativa da família. No entanto, o vínculo matrimonial começou a deteriorar-se pouco depois do nascimento da criança. A atriz deu entrada nos papéis da separação em 4 de agosto de 1971 e a dissolução legal do casamento foi concluída em 12 de abril de 1972. Essa ruptura representou uma decepção adicional, embora a mãe tenha permanecido firmemente comprometida com a criação conjunta dos filhos e com o bem-estar deles. Nos meses que se seguiram à sua separação judicial, a estrela se viu surpreendentemente atraída por Robert Wagner, com quem havia tido um profundo relacionamento amoroso no passado. No final de janeiro de 1972, os dois reacenderam a paixão, uma decisão que chocou muitos observadores. Essa dedicação renovada inaugurou uma nova era caracterizada por otimismo e recuperação. Em 9 de março de 1974, o casal deu as boas-vindas à sua filha recém-nascida, Courtney Wagner, consolidando a dinâmica familiar unida que tanto desejavam. Contudo, mesmo durante esse período aparentemente estável, surgiram posteriormente alegações indicando que sua vida privada poderia ter sido muito mais complexa do que aparentava. Em 2015, uma revelação escandalosa veio à tona por meio do agente aposentado do FBI,
Donald G. Wilson, afirmando ter mantido um relacionamento amoroso secreto com a atriz, que durou 4 anos, entre 1973 e 1977. Essas declarações já haviam circulado anteriormente por canais externos. No entanto, em 2015, ele confirmou diretamente os rumores e os aprofundou em uma reportagem exibida no canal Reels em 2016. Segundo o relato dele, o vínculo entre eles era tanto psicológico quanto físico, e eles mantiveram o segredo devido ao casamento dela, que era muito comentado. Embora o marido e os confidentes dela nunca tenham confirmado essas afirmações, a narrativa adicionou uma camada extra de enigma ao seu complexo mundo emocional. Ao longo de sua vida, os laços amorosos da estrela refletiram os fardos singulares de amadurecer sob os holofotes globais. Essa jornada amorosa, definida por paixão, desilusão amorosa, reconciliação e fofocas, persiste como um componente comovente e profundamente humano de sua duradoura presença no cinema. Por mais de 40 anos, a morte catastrófica da adorada atriz permaneceu como um dos enigmas mais desconcertantes e não resolvidos da indústria do entretenimento. O evento permaneceu envolto em paranoia, narrativas contraditórias e teorias tortuosas. Quando as manchetes explodiram no final de 1981, detalhando que a ícone havia falecido afogada perto da ilha de Catalina após uma noite a bordo de seu barco, o Splendor, o público mundial mergulhou na incredulidade. A artista, com apenas 43 anos, estava no auge de sua carreira durante um passeio marítimo de fim de semana com seu marido, Robert Wagner, e seu companheiro, Christopher Walken. Essas condições abruptas e obscuras desencadearam uma avalanche de histeria jornalística, além de investigações persistentes. Desde os primeiros momentos, contradições desconcertantes existiam na documentação do governo. As autoridades policiais declararam rapidamente que sua morte foi um trágico acidente marítimo, mas inúmeras pessoas se recusaram a aceitar essa conclusão. Os detalhes peculiares daquela fatídica noite de novembro de 1981 acenderam uma série de alertas. Mas a perplexidade foi ainda maior, devido à conduta peculiar e aos depoimentos contraditórios das pessoas que a acompanhavam naquela noite, em especial Wagner, a última pessoa confirmada a vê-la com vida. Ao longo de décadas, diversas teorias sobre a violência criminosa circularam, mas a investigação permaneceu formalmente sigilosa até que novos depoimentos com dados científicos surgiram na década de 2010. Em 2011, o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles reabriu a investigação depois que o navegador da embarcação, Dennis Davern, alterou publicamente sua versão dos fatos. O marinheiro afirmou ter inventado detalhes anteriormente para proteger Wagner, ao mesmo tempo em que alegava que uma disputa entre o casal havia se intensificado de forma agressiva. O capitão também alegou que o ator demorou a pedir ajuda depois que a atriz desapareceu. Essa revelação horrível obrigou os investigadores a examinarem minuciosamente a autópsia inicial e a interrogarem testemunhas adicionais. Essas descobertas se provaram catastróficas. Em 2012, o Instituto Médico Legal modificou a documentação de óbito da estrela, alterando a justificativa da morte de afogamento acidental para afogamento e outros fatores indeterminados. Os de Wagner, um homem que persistentemente defendeu sua inocência, tornou-se formalmente alvo de investigação em 2018. Esse avanço reacendeu a atenção da sociedade e do judiciário sobre o caso. Sobreposto a esse cenário, paira a dinâmica da teoria dos jogos, assustadoramente relevante para uma circunstância que envolve ansiedades elevadas e legados prestigiosos por um fio.
Imagine um ambiente restrito contendo um trio de egos formidáveis, cada um com interesses significativos em jogo. Naquela noite catastrófica, a protagonista, seu marido e Christopher Walken permaneceram isolados a bordo do navio com o navegador. A estratégia comportamental propõe que, em cenários com consequências graves, as pessoas frequentemente agem de forma a proteger sua própria sobrevivência, em vez de priorizar a honestidade. As comunicações a bordo do Splendor potencialmente degeneraram em um exercício catastrófico de silêncio calculado, engano e evasão de responsabilidade. Com base em análises específicas, o objetivo deixou de ser desvendar a realidade, passando a ser suportar as consequências da destruição subsequente. O passado de Wagner com a atriz adicionou novas camadas de complexidade à relação, já que o casamento deles frequentemente era marcado por inveja e atritos. Naquela noite da morte da estrela, relatos indicavam que seu marido ficou cada vez mais furioso com a intimidade dela com Walken. Declarações prestadas posteriormente pelo comandante da embarcação revelaram que o ator ficou furioso, o que significa que um confronto acalorado pode ter ocorrido segundos antes do desaparecimento da atriz. O navegador alegou ter recebido ordens para permanecer em silêncio durante a confusão, um silêncio que, segundo ele, o aflige há décadas. Walken, por outro lado, manteve-se predominantemente extremamente reservado sobre o que realmente aconteceu, alimentando ainda mais teorias. Apesar de nunca ter sido acusado de nenhum crime, sua reserva levou inúmeros observadores a questionarem se ele teria desempenhado um papel dentro de uma manobra muito mais ampla e premeditada. Em última análise, a realidade que veio à tona dizia respeito a muito mais do que um mero acidente catastrófico, focando-se, em vez disso, na malevolência que poderia estar escondida sob a aparência de celebridade e prestígio. A saga expôs como a autoridade, o terror e as motivações conflitantes possuem a capacidade de distorcer a realidade, mesmo gerações depois. À medida que detetives e repórteres chegavam gradualmente a uma conclusão, desvendar o enigma dessa lenda cinematográfica não trouxe uma resolução. Produziu algo muito mais perturbador. A jornada forçou o reconhecimento de que a justiça adiada poderia simultaneamente representar a justiça completamente destruída. O elemento dessa investigação, que sofreu enormes atrasos, acabou por obrigar a sociedade a encarar uma realidade terrível que se escondia sob a fachada brilhante do sistema de estúdios. O episódio demonstrou que até mesmo seus ídolos mais queridos permaneciam suscetíveis à malevolência, a acobertamentos e profunda desigualdade. Em relação à trajetória desse artista, a realidade factual final, por mais adiada que tenha sido, provou ser muito mais assustadora e devastadora do que qualquer um poderia ter imaginado. As declarações prestadas posteriormente pelo comandante da embarcação revelaram que o ator ficou furioso, o que significa que um confronto acalorado pode ter ocorrido segundos antes do desaparecimento da atriz. O navegador alegou ter recebido ordens para permanecer em silêncio durante a confusão, um silêncio que, segundo ele, o aflige há décadas. Walken, por outro lado, manteve-se predominantemente extremamente reservado sobre o que realmente aconteceu, alimentando ainda mais teorias. Apesar de nunca ter sido acusado de nenhum crime, sua reserva levou inúmeros observadores a questionarem se ele teria desempenhado um papel dentro de uma manobra muito mais ampla e premeditada. Em última análise, a realidade que veio à tona dizia respeito a muito mais do que um mero acidente catastrófico, focando-se, em vez disso, na malevolência que poderia estar escondida sob a aparência de celebridade e prestígio.
A saga expôs como a autoridade, o terror e as motivações conflitantes possuem a capacidade de distorcer a realidade, mesmo gerações depois. À medida que detetives e repórteres chegavam gradualmente a uma conclusão, desvendar o enigma dessa lenda cinematográfica não trouxe uma resolução. Produziu algo muito mais perturbador. A jornada forçou o reconhecimento de que a justiça adiada poderia, simultaneamente, representar a justiça completamente destruída. O elemento mais aterrador desta narrativa talvez não envolva a fatalidade em si, mas sim a intrincada rede de segredos que se seguiu. Após 44 anos, a imagem de uma figura brilhante, destruída por um acidente, deu lugar à perturbadora possibilidade de um ataque brutal. Essa investigação, que sofreu enormes atrasos, acabou por obrigar a sociedade a encarar uma realidade terrível que se escondia sob a fachada brilhante do sistema de estúdios. O episódio demonstrou que até mesmo seus ídolos mais queridos permaneciam suscetíveis à malevolência, a acobertamentos e profunda desigualdade. Em relação à trajetória desse artista, a realidade factual final, por mais adiada que tenha sido, provou ser muito mais assustadora e devastadora do que qualquer um poderia ter imaginado.